o ponto de partida é bem curioso. Ele pega um best-seller do mundo corporativo, sabe? Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Um clássico. Exato. E adapta tudo isso para crianças. Então, a nossa missão aqui é entender como esses conceitos, tipo de liderança de adultos, são traduzidos para o pátio da escola, para o dia a dia dos alunos. E essa tradução eu acho a parte mais fascinante. Porque a palavra liderança na escola, a gente logo pensa em líder de turma, né? Sim, o representante. Mas a proposta aqui é outra, é bem mais interna. Não é sobre liderar os outros, mas assim, liderar a si mesmo. É uma jornada para que o aluno entenda que ele é o piloto da própria vida, sabe? Que as escolhas dele têm consequências. Exato, e que ele pode ativamente construir o futuro dele. É uma mudança de perspectiva e tanto. Então, os materiais organizam essa jornada em etapas, começando pelo que eles chamam de vitórias particulares, Uhum. que são os 3 primeiros hábitos. É como se, antes de interagir com o mundo, a gente precisasse primeiro arrumar a própria casa. Perfeito. É isso mesmo. A base de tudo, o primeiro passo é o hábito 1, seja proativo. Certo. E a ideia é ir além daquele ter iniciativa. Ser proativo aqui significa entender que entre um estímulo, sei lá, uma provocação de um colega, e a sua resposta existe um espaço. Um espaço de tempo? Um espaço de escolha. E nesse espaço está a sua liberdade de escolher como reagir. Você não é tipo um fantoche das circunstâncias. E como que se ensina uma ideia tão abstrata para uma criança? Os exemplos que eu vi nos materiais são muito pé no chão. Fiquei pensando na história da Cauane, de 13 anos. Ah, essa é ótima. Ela tinha pavor de toboágua. A família ia para parque aquático e ela ficava de fora. Frustrada. Uma situação que muita gente se identifica, né? Aquele medo que paralisa. Exato. E um dia, a irmã dela estendeu a mão e disse: confia em mim. E a Cauane, nesse espaço de escolha que você falou, ela decidiu agir, enfrentou o medo. Que coragem! E o mais interessante é o termo que ela usou para se descrever, uma figura de transição. Ela quebrou um padrão de medo que a limitava. Essa história nossa me pegou. Quem não tem um toboágua na vida, né? É uma metáfora poderosa. E essa decisão de agir é o coração da proatividade. Outra ferramenta que aparece muito é o tal do círculo de controle. Ah, sim. É um conceito bem simples, mas Transformador. pensa em 2 círculos, um dentro do outro. O de dentro é o seu círculo de controle. Suas ações, suas palavras, seu esforço. Ok. O de fora é o círculo de preocupação. O que os outros pensam de você, o tempo, a economia. A pessoa reativa foca no círculo de fora, onde não tem poder nenhum e só se frustra. A proativa foca no de dentro. Isso muda tudo pro Lucas, outro garoto de 13 anos. Ele se descrevia como um pavio curto, qualquer coisinha ele explodia. Uhum. Ao entender o círculo de controle, a ficha caiu. Ele sacou que não podia controlar o que os colegas diziam, mas podia controlar totalmente a reação dele. Parou de gastar energia com o que estava fora do alcance. E ao fazer isso, ele expande a influência dele, o círculo de controle dele cresce, e isso, olha que interessante, se conecta direto com as competências da BNCC, da Base Nacional, sabe? Autoconhecimento, responsabilidade. Cidadania. Exato. É o desenvolvimento da autonomia de forma consciente. E essa autonomia precisa de uma direção, imagino. Não adianta só ser proativo e sair correndo em círculos. É aí que entra a ideia de ter um mapa. Perfeitamente colocado. É isso? Esse é o hábito 2. Comece com o objetivo em mente. Se o hábito 1 diz, você é o motorista, o hábito 2 pergunta. Para onde você está indo? Exatamente. Antes de construir uma casa, você precisa da planta, né? Antes de começar o dia, é bom saber o que você quer realizar. A ferramenta principal para isso, pelo que eu vi, é a criação de uma missão pessoal. Mas assim, isso não soa um pouco corporativo demais por uma criança de 9 anos? Então, a linguagem é toda adaptada. Não é um documento formal, cheio de regras. É mais um exercício para a criança pensar. O que é mais importante para mim? Que tipo de amigo eu quero ser? Entendi. E a partir daí ela pode criar metas bem concretas. A história da Alice, de 9 anos, ilustra isso de um jeito, nossa, super comovente. Ah, a história da Alice é fantástica.
O problema dela era a voz. Ela falava tão baixinho que ninguém ouvia ela na sala. Tadinha. E a missão pessoal dela se tornou, de forma bem simples, aumentar o volume da voz. E veja só como uma meta que parece pequena pode ser, na verdade, o universo inteiro para uma criança. O programa usa uma linguagem de deltas, que são os pontos a melhorar, e plus, os pontos fortes. Certo. A missão da Alice era transformar um delta em um plus. E o resultado? É de arrepiar. No evento da escola, todo mundo usando o microfone para se apresentar, e ela faz questão de falar sem, para mostrar para todo mundo e principalmente para ela mesma que tinha conseguido. Que demais! Que história! É impressionante como uma meta tão pessoal pode ter um resultado tão público e tão poderoso. Com certeza. Dá para a criança uma estrutura para ela se desenvolver. Ela para de ser só uma receptora passiva de críticas e passa a ter um plano de ação para as próprias fraquezas, sabe? Ok. Então o aluno já sabe que está no controle e tem um destino em mente. Agora, precisa fazer a viagem acontecer. Esse é o hábito 3. Faça primeiro o mais importante, certo? A execução. Exato. É o hábito da disciplina, do gerenciamento do tempo. Se o hábito 2 é a criação mental... O 3 é a criação física. Isso. Para explicar isso, os materiais usam uma analogia que eu achei ótima. A das pedras grandes e pedras pequenas. Como que funciona essa ideia? Imagina que seu dia é um pote de vidro vazio. Você tem umas pedras grandes, que são suas tarefas mais importantes, tipo estudar para a prova, terminar um projeto. E tem um monte de pedrinhas e areia. Responder mensagens, ver redes sociais, tarefas menores. Se você encher o pote primeiro com a areia e as pedrinhas, as pedras grandes não vão caber. Faz sentido. Mas se você coloca as pedras grandes primeiro, as pedrinhas e a areia se acomodam nos espaços que sobram. Ou seja, priorize o que realmente importa. Na prática, isso vira usar agenda, fazer lista. E o legal é como isso se torna uma linguagem comum na sala. A professora pode começar o dia perguntando: pessoal, qual é a nossa pedra grande de hoje? E a turma já sabe o que é, já identifica e foca naquilo. A responsabilidade deixa de ser uma negociação constante, sabe? E vira um planejamento em conjunto. E isso fecha o ciclo da vitória particular. Certo. Com esses 3 hábitos, o aluno desenvolve autoconsciência, imaginação, força de vontade. Ele está pronto para o próximo passo. Que é sair do eu e ir para o nós. A gente entra agora nas vitórias públicas, os hábitos de interação. Sim, agora o foco muda radicalmente. O hábito 4 é o pense ganha-ganha. É a crença de que a vida não precisa ser uma competição. O sucesso de um não exige o fracasso do outro. É buscar soluções boas para todo mundo. Isso soa ideal na teoria. Mas na prática, na selva que é o pátio da escola, é realista esperar que uma criança consiga equilibrar a coragem de querer algo com a consideração pelo que o outro quer? Não tem o risco disso ser visto como fraqueza? Essa é a grande questão. E é por isso que o ambiente precisa ser preparado. O ganha-ganha não funciona no vácuo. E a história do Davi, de 9 anos, é um exemplo perfeito. Conta aí. Ele observou o desperdício de restos de comida no lanche. Em vez de só reclamar, ele escreveu um bilhete para a coordenadora. Tia Ju, eu, Davi, tenho uma proposta para você. Uma composteira na horta. Um bilhete. Que iniciativa. E a coordenadora podia ter ignorado, né? Mas a cultura da escola já estava preparada para ouvir. A proposta foi aceita e virou um projeto. Quem ganha? O Davi, que se sentiu ouvido. A escola, que reduz o lixo. Os outros alunos, que aprendem. O meio ambiente. Todo mundo ganha. Isso é ganha-ganha. Só foi possível porque ele sentiu que a voz dele seria ouvida. Entendi. A cultura da escola tem que sustentar isso. E para chegar nessas soluções, a comunicação deve ser a chave. Imagino que seja daí que vem o próximo hábito. Precisamente. Não existe ganha-ganha sem o hábito 5. Procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Esse é difícil, hein? Talvez seja o mais difícil de todos. A nossa tendência é ouvir para responder, para preparar nosso argumento, né? A escuta empática é diferente. É ouvir com os olhos e o coração, para entender de verdade o que o outro está sentindo e dizendo. E, de novo, como se ensina isso?
Os materiais falam de uma ferramenta que eu achei muito curiosa, o bastão da fala. Sim, é inspirado em tradições indígenas. É uma regra física, visual. Só quem segura o bastão pode falar. Os outros não interrompem. Escutam até a pessoa se sentir completamente compreendida. E aí passa o bastão. Isso. Com os mais velhos, o bastão vira virtual. Mas o princípio do respeito ao tempo de fala continua. É um ritual que força a escuta. E tem um caso de uma professora, a Priscila, que usou isso para resolver um problema bem cabeludo, uma onda de fofoca na turma. Ah, sim. Em vez de dar um sermão que provavelmente não ia adiantar nada, Ela confiou no processo. Usou o hábito 5. Criou um espaço seguro para os alunos expressarem um de cada vez. Como a fofoca os fazia sentir. Ela só ouviu, sem julgar. e o que aconteceu? Ao se sentirem compreendidos, eles mesmos chegaram à conclusão do mal que aquilo causava e, usando o círculo de controle, propuseram soluções. Eles se tornaram donos da solução, não só receptores de uma ordem. Quando você tem o ganha-ganha como mentalidade e a escuta empática como ferramenta, o terreno está pronto para a mágica acontecer, certo? Sim, esse é o hábito 6. Crie sinergia. Sinergia é a ideia de que o todo é maior que a soma das partes. É a matemática onde 1 mais 1 pode ser 3, 10, 100. Entendi. É o que acontece quando pessoas com visões diferentes trabalham juntas, respeitando essas diferenças, para criar uma solução que ninguém teria pensado sozinho. Os materiais usam o exemplo dos gansos voando em formação V. Juntos, eles vão muito mais longe do que sozinhos. Exato. E um exemplo prático nas escolas é a equipe Farol Mirim, um grupo de alunos que são a voz dos estudantes. Certo. Um dos projetos deles foi criar a barraca do Pegue Pague. Eles vendem lanches saudáveis, mas não tem vendedor. Os alunos pegam o que querem e deixam o dinheiro numa caixa. Funciona na base da confiança. Sério? Totalmente. É um projeto que só existe por causa da sinergia entre a iniciativa dos alunos e a confiança da escola. É a valorização das grandezas únicas de cada um para criar algo que beneficia todo mundo. É a vitória pública no auge. Certo. Já passamos pelas vitórias particulares e públicas. Arrumamos a casa, aprendemos a interagir. O que falta? A manutenção. O último hábito, o 7, é o que envolve todos os outros. Afine o instrumento. Afine o instrumento. A metáfora clássica é a do lenhador que está tão ocupado serrando a árvore que diz que não tem tempo para parar e afiar o serrote. A mensagem é que, sem renovação, você perde a eficácia. É o hábito do autocuidado e do equilíbrio, então. Isso. O programa divide essa renovação em 4 dimensões: corpo, exercício, comer bem, dormir, mente, ler, aprender coisas novas, coração, a área social, emocional, sabe? Cultivar amizades, a relação com a família. E a quarta? E a alma, que é a dimensão mais de reflexão, meditar, se conectar com seus valores. Dessas 4, imagino que a dimensão coração seja a mais desafiadora para muitos jovens. Muitas vezes sim. E aqui entra outra ferramenta poderosa, a conta bancária emocional. Como assim? A ideia é que cada relacionamento nosso é como uma conta. A gente faz depósitos com atos de gentileza, cumprindo promessas, sendo leal. E faz retiradas com grosserias, quebrando a confiança, não ouvindo. É preciso manter o saldo positivo. E a história da Eduarda, de 9 anos, mostra bem o impacto disso. Ela era descrita como seca, de poucos amigos. Basicamente, a conta bancária emocional dela com os colegas estava no vermelho. Exatamente. O relato da professora é que, ao longo do programa, a Eduarda começou a se identificar com essas ideias. Ela começou a fazer depósitos de propósito, ouvir mais, se importar com os outros. E mudou. A consequência foi uma transformação na vida social dela. Cuidar da dimensão coração foi a chave para o bem-estar geral dela. Ela se tornou uma pessoa mais feliz, mais resiliente. Ouvindo tudo isso, fica a impressão de que o programa está tentando ensinar algo que a escola tradicionalmente ignora, né? A gente está dizendo que a habilidade do Davi de propor uma composteira é, no fim das contas, tão importante quanto a nota dele em matemática. Exatamente essa é a provocação. No mundo que muda tão rápido, onde o conhecimento técnico fica obsoleto, a capacidade de colaborar, de ter iniciativa, de se comunicar, de ser resiliente. Uhum. Essas habilidades deixam de ser soft skills
e se tornam competências essenciais, tão cruciais quanto o currículo tradicional. A aprendizagem socioemocional não é um extra, é a base que permite que todo o resto do aprendizado aconteça. Faz todo sentido. No final, o objetivo é que essas crianças se tornem protagonistas das próprias vidas, equipadas não só com conhecimento, mas com as ferramentas para lidar com os desafios do futuro. É a jornada completa, do eu proativo ao nós sinérgico, com o compromisso constante com o equilíbrio e a renovação. Perfeito. E isso nos deixa com uma reflexão final, então. Se habilidades como empatia, resiliência e colaboração são tão cruciais para o futuro quanto o conhecimento acadêmico, de que forma as maneiras tradicionais de avaliar o sucesso na escola, como provas e notas, podem evoluir para de fato reconhecer e valorizar o desenvolvimento integral de um estudante?